excelentíssimos desembargadores, convidados especiais, convidados internacionais, convidadas internacionais, prezados juristas, senhoras e senhores. Permitam-me começar expressando meus sinceros agradecimentos pelo convite para participar deste importante seminário. No Itamaraty, sempre valorizamos o contínuo intercâmbio com outros poderes, academia, sociedade civil e demais interlocutores, porque este intercâmbio é fundamental para a cristalização das posições que defenderemos nos fóruns internacionais. Deixem-me também compartilhar com os senhores que minha breve intervenção aqui hoje será marcada pelo conceito de desafio. Em primeiro lugar, porque é sim um desafio falar diante dos senhores que detêm o conhecimento técnico e prático a respeito da Convenção de 1980 sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças da HCCH, que será o foco das minhas palavras. Em segundo, porque tomarei a liberdade de colocar no radar dos senhores o que, desde a perspectiva da Embaixada do Brasil na Haia, parecem oportunidades e desafios para a promoção da proteção da criança no âmbito da subtração internacional. Na Embaixada do Brasil na Haia, compete-nos cuidar especialmente dos assuntos de governança e defesa de nossos interesses no âmbito das convenções da Haia de Direito Internacional Privado. Alegro-me em compartilhar com os senhores e senhoras que, como certamente já é de seu conhecimento, há um candidato brasileiro para a presidência do Conselho de Assuntos Gerais e Política da Organização, o CEGAP, nas eleições que ocorrerão agora em março, o professor e juiz Marcelo Denardi. O Brasil é membro orgulhoso da HCCH e por vários motivos. De acordo com a consultoria, cujo nome é Decisio, as economias proporcionadas pelas convenções da Haia alcançam os bilhões de euros. Mas há uma outra dimensão da aplicação das convenções da Haia que os números apenas parcialmente captam: a promoção dos direitos das crianças, cujos interesses estão no centro de várias das convenções. A proteção de crianças em situações transfronteiriças constitui tema prioritário para a HCCH. Antes de listar o que, desde a perspectiva da Haia, nos parecem ser algumas das oportunidades e desafios representados pela Convenção de 1980 para nosso país, valho-me desta ocasião para tecer elogios públicos à atuação da rede de juízes de enlace brasileiros. Fui eu mesmo testemunha do incansável empenho de nossos juízes de enlace nas várias reuniões que tive com eles, juntamente com a direção da HCCH. Chegamos, assim, ao ponto focal de nosso seminário, a proteção da criança no âmbito internacional e a experiência comparada na América Latina. Na preparação para este encontro, eu verifiquei que, de fato, a importância de nossos vizinhos latino-americanos na cooperação jurídica transfronteiriça para os casos que recaem sob a Convenção de 1980. Entre casos ativos e passivos, a Argentina e o Paraguai constituem, respectivamente, nosso quarto e quinto parceiros, com 11 e 10 casos, respectivamente. Se focalizamos apenas nos casos passivos, novamente Paraguai e Argentina aparecem como nossos principais parceiros, com 8 e 6 casos, respectivamente, somando-se à lista a Venezuela, também com 6 casos. À luz desses números, pergunto-me se haveria algo na experiência de nossos irmãos latino-americanos quanto às convenções de proteção das crianças da HCCH, que, eventualmente, com as necessárias adaptações, poderia nos servir de inspiração. Um primeiro ponto que gostaria de colocar sob a atenção dos senhores e senhoras se refere à Convenção de 1996. Sei que nosso Ministério da Justiça e da Segurança Pública está atualmente examinando a eventual adesão do Brasil à Convenção de 1996. Na América Latina,
são signatários Argentina, Costa Rica, Cuba, Equador, Nicarágua, Paraguai e Uruguai. Evidentemente, em direito, cada caso é um caso e há diferenças entre as constituições desses vários países e a nossa. Mas gostaria de deixar a pergunta com os senhores e senhoras sobre se haveria algo na experiência de nossos vizinhos latino-americanos que poderia informar nosso debate interno sobre o instrumento de 1996. Também, o meu segundo ponto indaga se haveria algo que pudéssemos aprender na experiência de nossos vizinhos. À luz dos artigos 2º e 11º da Convenção de 1980, que tratam das medidas de urgência para a concretização dos objetivos do tratado, especialmente o retorno da criança subtraída a seu país de residência habitual no prazo razoável de 6 semanas, talvez alguns procedimentos especiais adotados em outros países latino-americanos possam servir de subsídios para a nossa reflexão interna. Antes da adoção do Auto 205 pela Corte Suprema de Justiça do Chile, em setembro de 2015, um processo sob a Convenção de 1980 levava 1 ano para ser concluído. Após a medida, este prazo foi reduzido para 3 meses. Na República Dominicana, antes da Resolução 480 de 2008, também da Corte Suprema de Justiça, a conclusão dos processos sob a Convenção de 1980 exigia 1 ano ou mais. Após a resolução, passou a levar apenas 2 meses. Finalmente, no nosso vizinho Uruguai, a lei de número 18.895 fez com que estes prazos terminassem reduzidos de 2 anos e meio ou 3 para apenas 3 meses. Há espaço para argumentar que atrasos na conclusão dos processos sob a Convenção de 1980 poderiam caracterizar situação em que o Brasil terminaria sendo considerado como inadimplente em algumas das obrigações que assumiu, não apenas mediante a assinatura daquele instrumento internacional, mas também sob alguns artigos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Mas, para além dos eventuais danos reputacionais para nosso país, o atraso para a conclusão dos processos produz outra vítima, a própria criança, cujo sofrimento, desta maneira, termina prolongado. Pergunto-me, assim, se haveria medidas que pudéssemos adotar concretamente para acelerar o retorno da criança subtraída a seu país de residência habitual. Penso, por exemplo, na cooperação jurídica eficaz por intermédio das autoridades centrais e dos juízes da rede da Haia, na devida capacitação de pessoal, na concentração das competências, na busca por soluções amigáveis e mediações entre as partes em conflito, no uso de novas tecnologias e na própria implementação de procedimentos jurídicos adequados à urgência da situação. Situações emergenciais requerem, de fato, soluções também urgentes. Estas são reflexões que eu queria compartilhar com os senhores e senhoras e agradeço uma vez mais a oportunidade de poder fazê-lo e desejo a todos um ótimo seminário, sucesso e, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Um abraço muito grande. Obrigada, nosso embaixador, uma honra, uma satisfação muito grande tê-lo e ouvi-lo. É uma honra muito grande para a nossa escola. E, assim, dando sequência aos nossos trabalhos, eu vou passar a palavra ao doutor Teófilo Antônio Miguel Filho, que conduzirá agora os trabalhos daqui para frente. Eu agradeço muito a sua participação e também a colaboração presidindo a mesa agora. Passo-lhe então a palavra, doutor Teófilo. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Bom dia a todos. Meu nome é Teófilo Antônio Miguel Filho. Não tenho cabelo, uso um paletó azul marinho, camisa branca, gravata vermelha e preta e estou extremamente honrado em participar do evento
na pessoa da diretora-geral da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargadora Terezinha Caserta, cumprimento a ministra Maria Tereza de Assis Moura, ministra do Superior Tribunal de Justiça e Corregedora Nacional de Justiça, cumprimento o embaixador do Brasil na Haia, Paulo Roberto Caminha de Castilhos França. Agradeço o honroso convite que me é formulado pelos coordenadores científicos, desembargadora Inês Virgínia Prado Soares e Guilherme Calmon Nogueira da Gama, coordenador nacional de magistrados de enlace. Não posso deixar também de estender os cumprimentos aos demais magistrados de enlace, os desembargadores Daniele Maranhão, Rogério Fialho, Fernando Quadros, e cumprimentar também a todas as autoridades centrais, magistrados e estrangeiros que nos honram com a presença. Lá se vão 41 anos da ratificação e assinatura da Convenção da Haia sobre Subtração Internacional de Crianças e 21 anos da sua incorporação ao direito pátrio brasileiro. E até hoje não existe tema tão interdisciplinar quanto a Convenção da Haia. Já discutimos questões terminológicas acerca do tema, se seria sequestro, se seria subtração. Até hoje discutimos questões interessantíssimas, como a questão relacionada aos limites do que seja a residência habitual da criança. E não há tema mais interdisciplinar do que a Convenção da Haia sobre Subtração Internacional de Crianças, porque envolve e entrelaça a cooperação jurídica internacional, o direito de família, o direito processual civil, o direito constitucional, o direito internacional privado e o direito internacional público. E a grande questão que vem à baila é exatamente perquirir acerca da natureza jurídica da Convenção da Haia sobre Subtração Internacional de Crianças. Seria ela um TIDH, um Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, na forma do artigo 5º, inciso 2º da Constituição da República? Seria ela um tratado, uma convenção internacional sobre cooperação jurídica internacional? Seria uma convenção sobre lei aplicável, sobre processo civil, que trata e tem como elemento de conexão, como regra de conexão, o local da residência habitual da criança? Meus amigos, a resposta parece estar na leitura do preâmbulo da Convenção. Ou seja, firmemente convictos de que os interesses da criança são de primordial importância em todas as questões relativas à guarda, como muito bem ressaltou e registrou o querido ministro Paulo Roberto, desejando proteger a criança no plano internacional dos efeitos deletérios e prejudiciais resultantes de mudança de domicílio ou de retenção ilícitas e estabelecer procedimentos que garantam o retorno imediato da criança ao estado da sua residência habitual, bem como assegurar a proteção do direito de visita, decidem concluir uma convenção para esse efeito e acordam as disposições que nós teremos a oportunidade honrosa de ouvir os palestrantes. Portanto, parece-nos que a resposta à tríplice indagação é: todas as respostas anteriores estão corretas. Por isso é que nós estamos diante de uma convenção interdisciplinar. Certamente, ao longo dos 3 dias, nós chegaremos também a uma importantíssima indagação. Qual é o melhor interesse da criança? Eu vou me antecipar e vou tentar responder. O melhor interesse da criança é estar em contato com os seus genitores e com a sua família. Muito me honra ter a oportunidade em ouvir a nossa queridíssima palestrante, que abordará o tema relacionado ao Conselho Nacional de Justiça no Brasil e a Convenção de Subtração Internacional de Crianças, ministra Maria Tereza de Assis Moura, ministra do Superior Tribunal de Justiça, atual Corregedora Nacional de Justiça, ingressou
no Tribunal da Cidadania em 2006, integrou a 6ª turma e 3ª sessão, tendo ocupado a presidência de ambos os colegiados especializados em direito penal. Atualmente integra a Corte Especial, foi diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados entre 2016 e 2018 e atuou no Tribunal Superior Eleitoral em 2013 a 2014. Entre 2015 e 2016, exerceu o cargo de Corregedora Geral Eleitoral e entre 18 e 20 foi vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e Corregedora Geral da Justiça Federal. É professora doutora da Universidade de São Paulo, membro do Conselho Consultivo da Rede Mundial de Integridade Judicial da Organização das Nações Unidas, do Conselho da Revista de Processo, do Instituto Brasileiro de Direito Processual e da Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos. Com vasta publicação acadêmica, a ministra é doutora e mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, com especialização em Direito Processual Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e especialização em Direito Penal Econômico e Europeu pela Faculdade de Coimbra. Ministra, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigada, doutor Teófilo. É um grande prazer estar aqui hoje neste seminário sobre proteção da criança no âmbito da subtração internacional. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à EMAG, a minha querida amiga desembargadora Terezinha Caserta, a desembargadora Inês Virgínia, ao desembargador Guilherme Calmon, por essa organização e por este evento de tema tão relevante como este que estamos aqui a tratar. E, acima de tudo, o convite para que eu possa participar com uma pequena menção a respeito do trabalho do CNJ neste aspecto, porque, embora este tema seja muito caro para mim, como eu disse, eu não sou especialista na área, eu sou uma curiosa do tema, porque eu atuei na Corregedoria Geral da Justiça Federal e, portanto, naquela ocasião, tomei contato com este tema. E agora, na Corregedoria Nacional de Justiça, voltamos a nos debruçar a respeito deste tema e, inclusive, tivemos a oportunidade de participar juntamente com a desembargadora Inês Virgínia e com a desembargadora Daniele Maranhão e com outras pessoas que representavam o Brasil junto a um curso promovido pela Embaixada dos Estados Unidos no mês de julho e agosto do ano passado, em que tivemos a oportunidade de conhecer a experiência norte-americana sobre a subtração internacional e todo o drama que envolve as crianças que são subtraídas e todo esse aspecto que os juízes federais, melhor do que ninguém, conhece, ao ter este dilema de saber o que é o melhor para a criança e se ela deve ser devolvida ou não. No CNJ, nós tentamos dar visibilidade ao tema, sensibilizar os magistrados e tentando aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Então, esta chance de poder dar alguma informação a respeito do trabalho do CNJ é muito importante. Eu agradeço também a todos que estão aqui presentes, aos juízes federais, aos advogados, ao pessoal da AGU, enfim, todos os que estão inscritos neste evento, que tenho certeza, se aqui estão, é porque têm interesse na abordagem deste tema, que é muito sensível e que não é frequente na nossa prática. Inclusive, quando estávamos reunidos junto com os desembargadores que fazem parte da rede e do grupo, e também de outras pessoas da Autoridade Central do Brasil, na discussão do tema o ano passado, vimos o quanto é raro, né, aparecer algum caso deste, não é algo que faça parte da nossa jurisdição ordinária, né? E, portanto, vários são os problemas que são encontrados exatamente
porque não existe uma regulamentação explícita, como eu pretendo demonstrar, sobre a aplicação desta convenção. Então, o intuito do CNJ nessa atuação é evitar que os processos que tratam deste tema de retorno das crianças ao seu país sejam tratados como processos ordinários, porque nós vemos que, na verdade, acaba, embora o prazo seja de 6 semanas, né? Aqui no Brasil, todos nós sabemos que isto não acontece, acaba se transformando algo que é célere e que deve ser rápido diante da urgência, como se fosse um processo ordinário. E é isso que nós estamos tentando agilizar ou evitar que aconteça, estando na nossa experiência de Conselho Nacional de Justiça. Nós estamos buscando a elaboração de uma nova resolução sobre o tema, já que a resolução em vigor é de 2018 e não está atualizada, e, portanto, nós já estamos minutando um texto e esperamos que possamos dar uma colaboração do CNJ para a visibilidade do tema. Como todos nós sabemos, no Brasil há um vácuo legal no tema da subtração de crianças. A Convenção da Haia de 1980 entrou em vigor aqui no ano 2000, mas nós não temos uma lei interna que discipline completamente o tratado, estabelecendo um procedimento interno. Então, na falta de uma lei específica para a aplicação do tratado, o que se faz normalmente é utilizar as leis gerais sobre o procedimento. E no caso da subtração internacional, nós também não temos uma lei que pudéssemos fazer um paralelo como um sequestro interno, que nós também não temos, e nós temos leis importantes, como, claro, o Código Civil, que trata sobre questões de família, e aqui há uma outra questão que envolve a questão da guarda, e que não é o objeto da Convenção da Haia, mas que muitas vezes acaba sendo misturado. Mas nós temos no Código Civil as questões que tratam a respeito do poder familiar, guarda, domicílio da criança. Nós temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz medidas de prevenção à subtração e estabelecendo, inclusive, normas sobre viagens da criança sem a companhia dos pais. Nós temos ainda, no plano interno, a lei que trata sobre alienação parental, com disposições sobre as regras de mudança de domicílio, mas, em termos de processo, nós não temos nada específico para lidar com a subtração internacional de crianças. Então, nós usamos uma legislação processual geral para o sequestro e retenção, que seja interno ou internacional, mas essa legislação, todos nós reconhecemos, ela é insuficiente e é inadequada. Então, no vácuo da lei é que surge o papel do CNJ para poder, de forma supletiva, exercer esta, vamos chamar assim, uma competência normativa, estabelecendo procedimentos e orientações para os magistrados. Então, na falta de lei expressa, o CNJ, então, passa a regulamentar, e a resolução que está em vigor é a 257 de 2018. É claro que ela trata de aspectos importantes, em especial a relação entre o processo de retorno, que é, para nós, Brasil, competência da Justiça Federal, e os processos discutindo a guarda da criança, que são da competência da Justiça Estadual. E aqui eu faço um parênteses, que pelo menos isso nós temos muito claro, que nesses casos de sequestro a competência é da Justiça Federal, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, às vezes a competência é da Justiça Federal
e estadual de forma concorrente. Então, pelo menos aqui, nós separamos muito a competência do juiz que vai julgar a devolução ou não da criança e a competência do juiz que trata a respeito da guarda. Nós temos também, e aqui já temos uma classe processual autônoma para tratar do sequestro internacional, e isso permite o acompanhamento dos processos e a extração de estatísticas para sabermos quantos processos de subtração existem em andamento e aonde eles estão. Porque na medida em que nós podemos mapeá-los, nós temos, inclusive, como, através do grupo dos juízes de enlace, tentar agilizar os processos que estejam tramitando de uma forma mais lenta. O problema é que esta resolução de 2018 está defasada. Ela é baseada, ainda que seja de 2018, no Código de Processo Civil anterior. Tanto é que ela determina a observância do procedimento da busca e apreensão, que não existe mais no Código atual. E, de um modo geral, embora ela tenha sido uma norma bastante importante na época, ela está desatualizada. E é por esse motivo que nós estamos trabalhando para a adoção de uma norma mais atual, uma resolução que possa tentar trazer um pouco mais próximo daquilo que a Convenção da Haia estipula, principalmente como prazo, embora na nossa ideia, né, para o Brasil, 6 semanas, mal dá para imaginar uma citação e uma contestação, e, portanto, quando se tem problemas práticos, concretos, muitas vezes como tradução, como citação, como perícia, tudo isso é causa para um aumento do prazo para o término do processo. Quando não, problemas também práticos que dizem respeito à possibilidade de ter um assistente social ou uma análise do círculo onde aquela criança está, da ausência de assistentes sociais, enfim, uma série de problemas que envolvem o nosso processo e que acabam por postergar o término deste processo. Então, a ideia é que, embora o CNJ não seja a lei e não possa ser o substituto da lei, é poder, neste vácuo legislativo, atuar estabelecendo um rito próprio e dar uma visibilidade ao tema que, a rigor, deveria até mesmo estar previsto no Código de Processo Civil. Mas até que venha a lei, nós temos que tentar achar uma forma de dar cumprimento para que o Brasil não seja tido como inadimplente nessas questões e, muito pior do que isso, um país que não cumpre a convenção. O tempo que demora a decisão acaba levando a esta ilação que o Brasil acaba demorando anos, quando isso acaba impedindo, muitas vezes, o retorno da criança ao seu lar. Então, os princípios, a meu ver, que devem ser adotados nessa regulamentação são prazos curtos e um grande poder de direção ao juiz da causa. Com isto, se poderá pensar como o juiz poderá dar uma resposta mais efetiva ao pedido de retorno da criança. Então, uma das providências que nós pretendemos incluir na resolução, embora possa parecer meio estranho, é o uso de tradutores automáticos, na medida em que não prejudique a compreensão do conteúdo dos documentos. Por quê? Nós temos verificado que um dos principais motivos da demora, em várias situações, é a demora na tradução, especialmente quando a parte goza da justiça gratuita, deste benefício que ela não tem como pagar uma tradução, e isto acaba dando motivo para atrasos. Então, na medida em que não prejudique, nós imaginamos que se possa usar um tradutor
automático, será mais célere. Outro ponto que nos parece importante regulamentar é que a adaptação da criança não é motivo para a recusa da entrega nos casos em que decorreu menos de um ano da subtração. E aqui, apesar de haver uma regulamentação expressa na convenção nesse sentido, não é raro e é absolutamente comum que esse tipo de alegação surja. E aí, quando o juiz permite a produção da prova quanto à adaptação, é que surge um problema maior, porque isso atrasa a conclusão do processo. Então, quando o juiz, nesses casos em que não faz um ano, o juiz permite a produção da prova até que ela seja feita e concluída, já passou um ano. E aí passou um ano, vamos discutir se a criança já está adaptada. E convenhamos que quando passam um ano, passam 2 anos, a criança, de alguma forma, estará adaptada. E, portanto, a questão, quando os casos surgem com menos de um ano da subtração, é preciso que o juiz seja rápido, que o juiz seja célere. E, portanto, se esperar com a produção de prova e passando este um ano, qualquer decisão que seja, se a criança está adaptada ou não, a meu ver, será uma sentença ruim, porque já não vai espelhar mais a situação trazida ao juiz. Então, o desenvolvimento da criança e o direito do pai ou mãe que foi deixado para trás estarão irremediavelmente prejudicados. Agora, eu não sei, e temos aqui ainda em dúvida, se nós devemos estabelecer alguma norma de orientação geral quanto a casos polêmicos. E, por exemplo, eu digo aqui que a legislação de vários países, inclusive do Brasil, estabelecem que, ainda que um dos genitores tenha a guarda unilateral, o outro cônjuge, por conta do poder familiar, tem o direito a participar da decisão sobre o local da residência da criança. Então, vou dar aqui um exemplo. Digamos que a mãe tenha a guarda unilateral da criança e o pai tem o direito de visita. E ambos moram no exterior. Então, ainda que o pai seja omisso ou tenha algum histórico de abuso ou de violência, se a mãe resolver mudar para o Brasil, em tese, a convenção é aplicável, porque o pai não perdeu o poder familiar e tem o direito de participar da decisão acerca da residência dessa criança. E esta é uma situação muito comum e que causa sempre perplexidade. Mas é difícil, né, de talvez traçar uma regulamentação para esses casos que são casos mais difíceis e são casos polêmicos e que causam perplexidade. Agora, nós chegamos já no CNJ, na Corregedoria, a minutar uma primeira versão do que pode ser uma resolução que tente melhorar a aplicação da Convenção da Haia e já, inclusive, submetemos à consulta da Advocacia Geral da União, da Autoridade Central do Ministério da Justiça, do Conselho da Justiça Federal, da Corregedoria Geral da Justiça Federal e do nosso ilustre coordenador dos juízes em enlace, o desembargador Guilherme Calmon, e já recebemos valiosas contribuições e que estamos agora apenas na fase final de consolidação das observações e sugestões recebidas para, em seguida, propormos ao plenário do CNJ a adoção de uma resolução atual, moderna, que tente trazer visibilidade a este tema. Mas, além da iniciativa normativa, o CNJ tem adotado outras medidas para dar visibilidade ao tema e sensibilizar os juízes e as pessoas quanto à sua relevância. E eu digo especificamente algo da Corregedoria Nacional para o ano de 2022, porque nós
passamos a adotar uma meta específica dentro das metas do Poder Judiciário sobre as ações da Convenção da Haia de 1980. É a meta 11 de 2022, que é identificar e julgar até 31 de dezembro deste ano 100% dos casos de subtração internacional de crianças distribuídos até 31 de 12 de 2021 em cada uma das instâncias. Esta meta foi proposta pelo Fórum Nacional da Infância e da Juventude, conhecido como FONINJE, por sugestão da Corregedoria Nacional de Justiça e aprovada pelos Tribunais Regionais Federais. Então, desembargador Teófilo, nós não teremos ainda imaginado um prazo de 6 semanas como meta, mas a nossa meta já é tida como uma meta, vamos dizer assim, ousada, se nós imaginarmos um ano entre a entrada e a decisão do juiz, até mesmo para evitar aquele aspecto que, como eu disse, de discussão após completar um ano, se a criança já está adaptada ou não, o que vai prolongar ainda mais a decisão a ser proferida. Esse objetivo, obviamente, é uma meta, não tem nenhum objetivo punitivo, né? Mas o propósito é trazer a visibilidade ao tema. E essa é uma meta até, posso dizer, modesta, né? Bem mais do que, como eu disse, o prazo de 6 semanas, mas ela, a nosso ver, ela incentiva a identificação dos casos e a necessidade de que eles sejam priorizados pelo juiz. Então, a meta se insere dentro da nossa atuação da Corregedoria e quando eu estava na Corregedoria Geral da Justiça Federal, nós inserimos estes casos do sequestro ou da subtração internacional de crianças dentro da nossa grade de inspeção corriqueira, ou seja, ao inspecionarmos os tribunais regionais federais, este tema estava sempre inserido para que nós pudéssemos ter um maior contato e saber a necessidade de acelerar o julgamento destes casos. E nós entendemos também que ações de treinamento são essenciais e, portanto, nós estamos estabelecendo, em parceria com a Infam, uma que é a Escola Nacional de Aperfeiçoamento e Formação de Advogados, de Magistrados, uma nova ação de treinamento voltada aos juízes federais que trabalham com a subtração. Então, acima de tudo, o que nós queremos é combater esta ordinarização dos processos de retorno. Então, é para isso que nós estamos trabalhando, tanto nas modificações legislativas, como na sensibilização, através da formação e do cumprimento de metas. Então, eu entendo que tudo isso é fundamental para a análise mais célere desses processos, porque, como nós sabemos, a criança é uma pessoa em formação, e isso muda muito rapidamente. Então, ela já está num processo de desenraizamento abrupto ao ser levado da sua residência habitual para outro país. E, muito provavelmente, a depender do resultado do processo, quando ela está se adaptando ao seu novo ambiente, ela vai passar por mais um trauma. E esse segundo trauma, que é o trauma do retorno, será tanto maior quanto mais tempo o processo demorar. E, portanto, nós, juízes, e aqui me enquadrando entre todos os juízes federais, nós somos responsáveis por dar uma resposta judicial em tempo adequado e tentar, ao menos, minimizar esse sofrimento, porque o sofrimento existe e vai existir qualquer que seja a decisão. Esse retorno é especialmente traumático. Mas, e digo mais, se por um lado esse tempo é essencial, por outro, essas decisões que dizem respeito ao retorno e a entrega da criança,
elas são praticamente irreversíveis. Não raro, o pai ou a mãe que vem com o filho para o Brasil alega que tomou aquela atitude desesperada para proteger o filho contra os abusos de violência ao qual estaria submetido. Então, o juiz federal vive um dilema: devolver a criança, restabelecendo a guarda daquele pai ou da mãe que foi deixado para trás, ou tentar investigar a alegação de risco e de abusos sofridos. E aqui eu gostaria de deixar o meu conselho aos juízes federais, colegas, que enfrentam essas causas da Convenção da Haia de 1980. Hajam, e hajam logo. Se verificar que houve a subtração e sentir que a alegação de abuso não é consistente, determine a imediata devolução da criança. Porque, de modo geral, os países, uma vez devolvida eventualmente a criança, eles adotam controle após a reunião familiar. E aí, no país de origem, haverá a condição de coibir as situações que são indesejáveis. Se for o caso, é devolver a criança com um alerta quanto à segurança. Mas a demora em restabelecer aquela situação inicial é realmente muito ruim para a criança, que poderá passar por uma reintegração extremamente difícil e dolorosa ao retornar ao seu país de origem. Então, essa sensibilidade do juiz federal é fundamental. Saber se essa situação é uma situação de urgência, é uma situação de risco, é algo extremamente complicado, sério, que se põe como um dilema ao juiz, mas que ele tem que resolver e resolver logo. E ainda que não seja possível resolver logo, é preciso que o juiz mantenha o controle da agenda da causa, ou seja, ele sabe que ele vai ter que julgar, mas vai fazer diferença se ele tiver o controle do andamento do processo. Tome conta do prazo, tome conta do processo, faça com que o processo caminhe para o final. Você, juiz, é o responsável pelo prazo razoável, mais do que em qualquer outro processo. Prazo razoável que todos nós sabemos existe como garantia fundamental na Constituição Federal. Então, cuide do processo, cuide do prazo. Embora a convenção fale em 6 semanas como prazo razoável, e aqui nós sabemos que no Brasil não há esta condição, bastando fazer a conta aritmética dos prazos para citação, contestação, audiência de conciliação, eventual produção da prova, ainda que não seja possível cumprir este prazo, marque uma audiência rapidamente, marque a audiência de conciliação, marque a audiência de instrução e julgamento, sem a possibilidade de adiamentos, como muitas vezes as pessoas pretendem. Faça a audiência agora na forma virtual. Muitas vezes, né, é possível que um pai esteja num país e o outro no outro, sem que haja necessidade de vir para o Brasil. Então, tente trazer a modernidade e a celeridade para o andamento deste processo. E, acima de tudo, tenha em mente que a sua decisão não vai resolver por completo o caso da família. Essas causas não são o momento e o modo e a via adequada para resolver o conflito que existe sobre guarda. E isso nós vimos nesse curso com muita nitidez. O processo de guarda não se confunde com a aplicação da Convenção da Haia. Então, juiz federal não cuida da guarda. Aqui no nosso país, quem cuida da guarda é o juiz estadual. Então, não é o juiz da Convenção que vai decidir guarda. São causas sumárias, que se limitam a decidir sobre jurisdição. E isto é fundamental. Ou se devolve a criança ao seu domicílio habitual,
fazendo cessar aquela violação. E aí, no domicílio habitual, toda e qualquer discussão a respeito da guarda vai ser oferecida àquela parte que se vê prejudicada. Fazendo aqui uma comparação muito mal comparada, é como se estivesse falando em turbação daquela situação, né? Estão me ameaçando aqui, mas as discussões sobre guarda só pode ocorrer em outra ação no foro do domicílio habitual da criança. Portanto, apenas situações que efetivamente coloquem a criança em risco em razão da entrega imediata é que devem ser conhecidas nas ações da Convenção da Haia. Os processos de retorno são processos muito peculiares, que merecem impulso constante, mas não podem ser ordinarizados, ou seja, tratados como um procedimento ordinário. É algo que não pode aguardar a fila dos processos, não pode estar sujeito a adiamentos. Trata-se de uma decisão jurisdicional apenas, se existe ou não o risco que está sendo alegado pela parte para a entrega da criança ao seu domicílio habitual. E é isso que eu acho que eu passaria como um recado, como uma sugestão, como uma observação de alguém que não costuma julgar os casos, mas de alguém que vê de fora as dificuldades para a aplicação da convenção. Decisão jurisdicional, há risco ou não há risco, e uma decisão a mais rápida possível. Não vamos resolver o problema da guarda. Não vamos resolver o problema da criança. Isso é resolvido no seu domicílio habitual. Então, mais uma vez aqui, agradecendo a oportunidade de participar, eu quero reforçar a importância dos processos da Convenção da Haia. São casos, e aqui respondendo a meu ver, casos de direitos humanos que a Constituição Federal atribui a juízes federais, por serem questões de direito constitucional e de direito internacional. Mas nem é isso que seja o mais importante. O que mais preocupa é o impacto que cada uma dessas causas tem na vida das pessoas envolvidas, e em especial das crianças, que não raro estão sofrendo um tipo muito particular de violência. Então, como corregedora, obviamente, nunca terei como propósito dizer aos juízes como decidir, mas eu sei que elas estão em excelentes mãos dos juízes federais para a decisão. Eu quero marcar que o drama a que está sendo submetida uma pessoa em formação é o drama que nos coloca ao decidir. Não são processos que possam esperar num escaninho. E não esqueçamos que a Constituição promete prioridade absoluta às crianças no artigo 227. Mas eu tenho a mais absoluta certeza que os juízes federais do nosso país, do nosso Brasil, estão à altura desta grande e grave e importantíssima missão que é o cumprimento da Convenção da Haia. Eu não sei se extrapolei o meu tempo, mas, de qualquer forma, eu agradeço a todos e é apenas uma pequena colaboração sobre o que a Corregedoria e o CNJ está procurando fazer para dar visibilidade e maior cumprimento à Convenção da Haia. Muitíssimo obrigada a todos. Ministra Maria Tereza, efusivos parabéns por sua cirurgicamente precisa abordagem com relação ao tema. Vossa Excelência abordou a questão relacionada à imperiosa necessidade da obtenção de uma lei específica que trate do tema da subtração internacional de crianças, mormente no aspecto processual, porque uma questão que costuma preocupar e gerar uma morosidade é relacionada ao efeito da apelação, do recurso de apelação da sentença proferida pelo magistrado de primeira instância. Então, os efeitos seriam única e exclusivamente o efeito devolutivo e suspensivo
qual é a morosidade acarretada em razão da aplicação desse efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação. Então, são questões que uma lei específica precisa abordar. Mas Vossa Excelência foi pontual na questão envolvendo o problema da morosidade. Os inexoráveis efeitos do tempo atuam na relação familiar, na questão relacionada à adaptação da criança ao seu novo meio. Então, a eventual demora na entrega da prestação jurisdicional repercute no enraizamento, na palavra precisa que Vossa Excelência utilizou, da criança no local da sua nova residência habitual, causando efeitos deletérios em relação ao desapego em relação ao local da residência habitual. Então, há a imperiosa preocupação do legislador internacional em fazer com que a autoridade central e a autoridade judicial do país, para onde a criança tenha se deslocado com o seu taking parent, para utilizar a expressão acadêmica relacionada àquele que gera a subtração, deixando para trás o genitor prejudicado, que é o Left Behind Parent, é o LBP. Essa questão relacionada ao tempo vai acarretar um desdobramento inexorável dentro da relação familiar, acarretando uma adaptação da criança a um pseudo-meio, porque a criança sai da sua residência habitual e, em razão da demora na entrega da prestação jurisdicional, é levada para uma outra residência habitual. Não posso deixar de fazer uma constatação a Vossa Excelência, como Corregedora Nacional, que a magistratura nacional, os seus correicionados, no âmbito da Justiça Federal, têm sido muito ágeis na análise dessas questões em todas as 5 regiões. Então, eu consigno aqui elogiosas alusões a toda a magistratura de primeiro grau na Justiça Federal, porque tem sido precisa na observância desse prazo. A grande preocupação é com o efeito suspensivo do recurso de apelação, que às vezes acaba gerando uma delonga no processamento. Uma questão muito importante que Vossa Excelência abordou também é na imperiosa necessidade de treinamentos. Então, não posso deixar de registrar aqui aos coordenadores científicos, a desembargadora Terezinha, elogiosas alusões pela realização desse congresso, que investe e promove treinamento da magistratura federal para que todos se conscientizem da importância e dos princípios consignados na Convenção sobre Subtração, que demonstram e denotam a toda evidência a preocupação do legislador internacional com a questão da celeridade. O artigo 11, o artigo 12, Vossa Excelência mencionou o prazo de 6 semanas do artigo 11, a questão do artigo 12, Vossa Excelência fez uma perfeita alusão e uma comparação com a questão da posse nova, da posse velha, trabalhando com o prazo de ano e dia para que se determine o retorno imediato da criança à sua residência habitual. E isso realmente é fundamental. E aí é que a magistratura de enlace pode trabalhar de forma estreita com as corregedorias regionais e com a Corregedoria Nacional para que esse prazo seja sempre observado e não leve a República Federativa do Brasil a cair em um ilícito internacional por descumprimento dos prazos consignados. Mais uma vez, muito obrigado, efusivos parabéns pela apresentação de Vossa Excelência. Em seguida, gostaria de convidar a fazer a sua apresentação a experiência uruguaia na proteção da criança subtraída da residência habitual pela magistrada de enlace, Sua Excelência, doutora Maria Lilian Silveira, magistrada de enlace no Uruguai, que é doutora em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade da República, em Montevideo, Uruguai, magistrada desde 1980, foi ministra do Tribunal de Apelações de Família de primeiro turno do Poder Judiciário do Uruguai,
juíza de enlace da Rede Internacional de Juízes da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado desde 2012, hoje pelo Escritório de Cooperação Jurídica Internacional da Suprema Corte da Justiça do Uruguai, coautora da norma padrão para restituição de menores para a América Latina, Programa Interamericano de Cooperação para Prevenir e Reparar Casos de Subtração Internacional de Crianças e Adolescentes por um de seus pais, da Conferência da Haia e do Instituto Interamericano da Criança, coautora da Lei Uruguaia 18.895, de 2012, sobre a restituição internacional de menores de 16 anos transferidos ou retidos ilicitamente, coautora do Guia de Boas Práticas sobre a aplicação do artigo 13.1b do Acordo da Haia de 80 sobre os aspectos civis da subtração internacional de menores da Conferência da Haia, conferencista em inúmeros seminários internacionais sobre temas de subtração, foi coordenadora do Programa Integral da Luta contra a Violência de Gênero no Judiciário, ponto de contato ibérico em matéria de família, presidente da Associação Uruguaia de Magistrados e Operadores do Direito de Família, Infância e Adolescência e membro da Associação Internacional de Juízes da Infância e Juventude do Mercosul. Doutora Maria Lilia, é uma honra tê-la conosco. Vossa Excelência tem a palavra. Muchas gracias. ¿Puedes tú oírme correctamente? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, muchas gracias, antes que nada, por la invitación a la Escuela de Magistrados, a mis colegas de enlace de la red, Guillermo Calmón y todos mis colegas de enlace de Brasil, y particularmente estoy muy honrada de estar en este seminario. Me voy a describir a mí misma para los efectos inclusivos de esta reunión. Soy una mujer delgada, rubia, de cabello ondeado, que estoy con una camisa verde, y detrás mío pueden ver una biblioteca que estoy en mi casa. Bien, hablar de la experiencia del Uruguay, digamos, o de la de cualquier país, en este tema de la sustracción, lo que significa es explicar qué es lo que ese país tendría para ofrecer en el caso de que un asunto de sustracción internacional se presenta frente a sus tribunales. Tenemos que decir, y tengo que decir que realmente ha sido muy, muy acertado el diagnóstico que hizo la ministra de Asís, que me precedió en el uso de la palabra, porque eso no es exclusivo del Brasil. Evidentemente esa situación en cuanto a los juicios de sustracción se da o se ha dado en todos los países del mundo. También se dio en el Uruguay en una época. Tenemos que decir que nosotros ahora sí tenemos una ley especialmente adaptada, una ley procesal especialmente adaptada para los casos de sustracción, pero que no fue así siempre. Esta ley apenas se sancionó en el año 2012, pero vamos a hacer un poquito de historia. El Uruguay tenía ya los convenios aprobados, los convenios internacionales incorporados a su legislación patria por el Parlamento Nacional y, por ejemplo, en el año 90 ya habíamos incorporado esta norma de derechos humanos programática, que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Más tarde, en 1999, incorporamos la Convención de la Haya de 1980, después la Convención Interamericana en el año 2001, Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, y en el 2009 el Convenio de la Haya de 1996 sobre competencia, ley aplicable, reconocimiento, ejecución y cooperación en materia de responsabilidad parental y protección de niños, que llamamos Convenio del 96 de protección. Naturalmente, contábamos con todos estos instrumentos internacionales, pero no contábamos con el proceso específico.
Yo diría que la experiencia del Uruguay marca que tan importante es haber podido tener una ley especial como también tener la disponibilidad de estos dos convenios, el 80 de La Haya y el 96 de La Haya. Y ahora vamos a ver bien por qué. Bueno, como muy bien dijo mi colega que me precedió en el uso de la palabra, la ministra de Asís, sí teníamos nosotros una legislación procesal general antes de la ley, el Código General del Proceso, que marcaba en su momento que estos asuntos de sustracción debían dilucidarse mediante un proceso extraordinario. El proceso extraordinario en nuestro derecho procesal es un proceso apenas con algunas notas de abreviación, pero muy similar y en sus plazos principalmente muy similar al proceso ordinario. Por ejemplo, 30 días para contestar la demanda, 30 días para dictar la sentencia. O sea, era una estructura procesal inadecuada, por más que se concentrara la actividad a desplegarse por las partes después de la contestación de la demanda en una sola audiencia, igual resultaba altamente inadecuada. Entonces, tenemos que ya en el año 2004 nosotros teníamos un Código de la Niñez y la Adolescencia, aprobamos el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Este código es una norma totalmente transversalizada por los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, es decir, imbuida o atravesada por esos principios. Entonces, en este momento tan fermental, en el año 2004, donde los derechos del niño como interés superior y preeminente en cualquier causa, en cualquier juicio, se ponían de manifiesto y se visibilizaban más, también, disculpen, crecía la conciencia de esta inadecuación de la legislación interna procesal de Uruguay para tratar los casos de sustracción. Es decir, ese fue un momento fermental y en el año 2005 empezamos a trabajar en el anteproyecto de esta ley. Comenzamos, esta ley no sería aprobada sino hasta el 2012. Miren ustedes todo el periplo que recorrió antes de ser aprobada. Es interesante destacar que este anteproyecto fue preparado por jueces. Fue preparado por jueces que hicimos una investigación a nivel comparado, como están haciendo ustedes ahora, sobre todas las estructuras. ¿Me oyen ahora? Sí, correcto. Ahora sí. Bien, gracias. Existían autos acordados en Chile, en Perú, en Panamá, y también estuvimos investigando la regulación de Bruselas II a nivel europeo. Lo cierto es que preparamos ese proyecto y en octubre, la fecha exacta es 13 de octubre de 2006, lo presentamos al Poder Judicial. El Poder Judicial tiene, la Suprema Corte de Justicia tiene iniciativa legislativa en nuestra Constitución. Entonces, la Suprema Corte de Justicia lo presentó al Parlamento Nacional y en 2012 recién se transformó en la ley 15.895, que fue mencionada incluso por el embajador al principio de esta reunión. Bien, esta ley lo que prevé es un proceso sumario, sí, muy sumario, muy abreviado, monitorio y especialización y concentración de jurisdicción. Es decir, no todos los jueces tienen la jurisdicción concentrada en materia de sustracción. También prevé un acceso a la justicia porque a la parte requirente o actora se le designa inmediatamente una defensa gratuita, independiente, igual que se designa defensa gratuita independiente al niño y a la parte sustractora.
hasta que cada uno decida, el niño no, pero las partes pueden decidir sustituirla por una de su confianza. Entre tanto, gozan de defensa gratuita y pública, pertenece a la defensa pública. Esta reforma implicó una aplicación especial de la Convención de los Derechos del Niño, pero también del Convenio de La Haya de 1980 y de la Convención Interamericana. Previó las comunicaciones judiciales directas y la figura, la consagró legalmente, la figura del juez de enlace. Actuó también digamos, por cómo trata el acceso a la justicia, también actuó las 100 reglas de Brasilia, que ya el Uruguay había recogido de la cumbre iberoamericana, cumbre judicial iberoamericana, y le había dado, en el año 2009, ya le dio su valor de acordada de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es esta estructura monitoria que decimos? Lo que significa es que inicia con, el juicio inicia ya con una sentencia que decide de plano, o sea, liminarmente, sobre la satisfacción de la pretensión de la parte actora o requirente. Es decir, que una vez que se sortea el control de admisibilidad formal, se decreta liminarmente, sin oír a la otra parte, la restitución del niño al estado de su residencia habitual. El contradictorio, es decir, la contienda entre las partes, por lo tanto, es eventual. ¿Por qué? Porque se abre solamente con la interposición de alguna de las excepciones que están previstas en los convenios o en la propia ley. Lo que pasa que, habiendo convenio, lo que prima es la norma internacional. Entonces, las excepciones son las excepciones del convenio. En el caso de la ley son idénticas, pero para remarcar ese aspecto. Acorde con que esta es una materia de carácter social y además urgente, el juez tiene un marcado activismo. Es decir, el juez es el director del proceso y sin desmedro, es decir, sin abolir el principio dispositivo, el juez, dentro de los hechos que acercan las partes al proceso, tiene potestades cautelares, potestades de iniciativa probatoria, de control de la prueba para rechazar aquellas que son inconducentes o impertinentes, y está en definitiva toda la ley imbuida de esta dirección del proceso, este principio de dirección del proceso por el juez. No existe tercera instancia frente a la Suprema Corte de Justicia porque se entendió que se trata de una materia cautelar. ¿Por qué elegimos este proceso monitorio? Bueno, en nuestra legislación interna, el proceso monitorio, es decir, el que empieza con una sentencia que le da satisfacción a la pretensión de la parte actora, se usa ¿para qué? Para los juicios ejecutivos, para la entrega de la cosa, para la entrega efectiva de la herencia, es decir, todos aquellos procedimientos en los que el derecho del requirente, del actor, aparece como cierto. Entonces, aquí también, por eso se eligió esta estructura, porque aquí también en la restitución existe certeza del derecho en juego que existe en estos casos de sustracción internacional. Es decir, ese es el derecho que tiene el niño a no ser trasladado o retenido fuera del estado de residencia habitual. Este derecho está consagrado en esta ley como una aplicación al caso concreto del interés superior del niño. Es decir, acá radica el interés superior del niño. Claro, la Convención sobre los Derechos del Niño es una norma programática. Bueno, acá le damos un contenido concreto en esta ley. Bien, esta ley naturalmente significó un cambio muy importante. En términos de duración de los procesos, significó un cambio drástico. Es decir, que de una duración de años pasó a una cifra muy cercana a las 6 semanas que dispone la Convención. Pero además hizo otra cosa.
y es que así como esa ley nació de una conciencia nueva, de una conciencia de que había que agilizar los procesos, todo esto que explicó tan bien la ministra de Asís. Así como nació de esa conciencia, esa toma de conciencia de la comunidad jurídica, de nuestra comunidad jurídica, también generó una conciencia nueva. ¿Por qué? Porque hizo estos procesos visibles como procesos especiales y sobre todo urgentes, es decir, procesos que se hicieron absolutamente visibles. ¿Por qué? Porque también tienen los jueces una jurisdicción concentrada. Entonces, son jueces que son o se van a tornar expertos los que tratan este tema. Entonces, además de por los plazos, también produjo un cambio como de mentalidad, digamos así. Este impacto, ¿cómo lo medimos? Bueno, antes de la ley no teníamos una medición de cuánto duraban los procesos, pero sí duraban años. Y después de la ley, junto con la ley, la Suprema Corte de Justicia dispuso la realización de una medición, de una estadística, medición que se hace en tiempo real de los procesos, es decir, de lo que dura el proceso en los tribunales, ¿verdad? Dijimos que solo tenemos 2 instancias. Entonces medimos desde el primer decreto del juez de primera instancia hasta la sentencia firme, que es la sentencia de segunda instancia, ¿verdad? Tenemos unos plazos muy breves. Lo de la apelación, naturalmente, tiene 3 días, el tribunal tiene 4 días para resolver, el tribunal de apelaciones tiene 4 días para resolver sobre esta sentencia, el juez de primera instancia tiene 24 horas, o sea, todo ayuda, ¿no? A fin de obtener, nosotros, ¿qué obtenemos con esta medición? Obtenemos un promedio de duración anual de los casos. También medimos la tendencia para saber si estamos restituyendo más o menos, pero en estos términos de duración podemos decir que tenemos estas estadísticas que las presentamos frente a la Suprema Corte de Justicia al 30 de octubre de cada año. Es decir, el ejercicio va de 30 de octubre a 30 de octubre, se mide el año, se presentan frente a la Suprema Corte y ella manda publicarlos en la página web del Poder Judicial del Uruguay, donde están disponibles para todos año a año, cliqueando, es muy importante, el botón gestión, es decir, es www.poderjudicial.gov.uy/gestión. Y allí, en ese botón de gestión, normativa sobre restitución internacional. Ahí se encuentran las estadísticas. Tenemos que decir que en estos 2 últimos años, por ejemplo, han sido años muy buenos, en donde hemos tenido para el 2020 55 días promedio, porque lo que medimos es un promedio. Para el 2021, 66 y medio días promedio de duración de esas 2 instancias. Tenemos que decir también que no solamente es la existencia de una ley, como bien se dijo por mis colegas antes que yo, importa mucho el manejo del caso por el juez, importa mucho también tener las herramientas convencionales internacionales. Por ejemplo, para nosotros, en nuestra experiencia, ha sido muy fundamental tener no solamente el convenio de 1980, sino contar con el convenio de 1996. ¿Por qué? Porque este convenio es un convenio que ratifica la norma general de competencia, es decir, el que tiene el poder, la potestad, la competencia internacional para adoptar medidas de protección sobre un niño es el juez de su residencia habitual. Pero lo que tiene este convenio es que permite una excepción o en lo que atañe a nuestros casos de sustracción, que es la más importante, que es que el mismo juez que está para decidir la restitución puede dictar, por virtud de su artículo 11, unas medidas de urgencia y de protección para este niño que lo tiene el juez
de la restitución allí en su país ocasionalmente, porque ha sido sustraído de su residencia habitual. Entonces, estas medidas de protección naturalmente están totalmente al servicio del proceso de sustracción y son para acompañar a este niño, están destinadas a acompañar a este niño hasta que llegue a su país de origen y hasta que el juez natural, el juez de la residencia habitual, pueda tomar cartas en el asunto y dictar sus propias medidas, ¿verdad? El ejemplo, entonces, y por supuesto la medida que tomé yo, juez de la restitución en Uruguay, va a caducar, quedar sin efecto, cuando el juez natural tome intervención. El ejemplo clásico es el retorno seguro del niño, ¿verdad? Es decir, ¿por qué es importante esto? Porque nos hemos ubicado en el caso, en la hipótesis de que un niño haya sido sustraído, haya sido traído legítimamente al Uruguay por uno de sus padres, y yo, juez de la restitución, tengo para decidir si un grave riesgo que me han planteado como excepción va a impedir que yo lo restituya al estado de su formación o no. El approach que ha tomado Uruguay sobre estos casos es no resolver la restitución primero, es decir, no dilucidar el riesgo primero y después ver si puedo tener alguna medida de protección, sino al revés, es decir, hago una investigación sumaria naturalmente, sobre ese riesgo del que me hablan, pero solo sumaria. No voy a ir hasta el fondo de ese asunto, que naturalmente no tengo los elementos necesarios, porque los elementos necesarios están en otro estado. Y no voy a ir hasta el fondo del asunto, pero ya veo que ahí me están planteando un riesgo y entonces me voy a colocar y veo que apareció algo en esta investigación sumaria, bueno, ahí ya me voy a colocar en la peor hipótesis, es decir, que sea cierto, que sea verdad, que existe ese riesgo, que puede tornar intolerable la situación al retorno del niño. Entonces, ¿qué hago? Hago otra investigación que para nosotros es la más crucial sobre las posibles medidas de protección. Como el Uruguay cuenta con este convenio del 96, si el país de residencia habitual también contara con este convenio, yo podría dictar una medida de protección, como por ejemplo, es decir, proteger a ese niño de modo continuo hasta su llegada al país de retorno, como por ejemplo una restricción para el padre requirente y otras tantas medidas que se pueden adoptar, darle una tenencia, estoy refiriéndome a una custodia material, provisional, exclusiva a la madre, etc. Hacemos esta investigación primero si dispongo de estas normas y en el país de origen pueden ser reconocidas y ejecutadas, ¿verdad? Porque esas medidas que yo tomo como juez de la restitución tienen que ser reconocidas y ejecutadas en el país de la residencia habitual. En cuánto tiempo, para eso necesito toda la cooperación internacional posible, la autoridad central, los jueces de enlace, y ubicados en ese peor escenario, dictamos las medidas de protección en forma de condición del fallo. Es decir, el niño va a ser restituido si se dan estas medidas de protección y si son reconocidas y son ejecutadas en el país de origen. El Uruguay tiene más de una experiencia en ese campo, tiene particularmente un caso que fue muy sonado, muy mediático, que estuvo muy en la prensa, de mucha resistencia de la madre a devolver a esa niña al Reino de España, de donde la sustrajo, luego aquí, estando ya en Uruguay, decidió no volver con la niña a España y interpuso una acusación de abuso contra el padre, que no la había interpuesto en el estado de origen, sino que la interpuso aquí,
Y nosotros en la primera instancia tuvimos, este caso incluso está en la INCADAT con el número de referencia 1511. Ahora les voy a explicar un poco los pormenores. Pero pasó así, bueno, la primera instancia resolvió, la jueza de primera instancia resolvió que no encontraba mérito para entender que había habido abuso y decidió devolver la niña, restituir la niña. El Tribunal de Apelaciones confirmó eso parcialmente en este sentido, que dijo sí, la niña se va a devolver, pero nosotros no tenemos por qué pronunciarnos sobre el abuso, porque no tenemos la jurisdicción internacional para pronunciarnos sobre el abuso. Sin embargo, bueno, en base a toda esta prueba que emerge, había prueba contradictoria hecha por la madre, hecha por el juez en la primera instancia, en base a toda esta prueba, pongámonos en el peor escenario y digamos que sí hay abuso, bueno, entonces, sin pronunciarnos sobre el abuso, la vamos a proteger y entonces determinamos una guarda material provisional a cargo de la madre, provisoria, ¿verdad? O la determinación de un radio de exclusión para el padre por 90 días y la obligación de acreditar por el padre requirente, haber sido sobreseída la causa penal contra la madre en España. Después que se cumplió con todo eso, sí, la niña retornó, es decir, retornó al Reino de España. Pasó mucho tiempo. Este caso no es un ejemplo de la celeridad que suelen tener los juicios en Uruguay desde que existe la ley especial, pero el tiempo pasó por otra razón que no es atribuible a la ley, por supuesto, sino que pasaron varias cuestiones, es decir, por una parte hay que tener en cuenta que las medidas de protección llevan un tiempo para que se reconozcan en el estado de residencia habitual, ¿verdad? Y como son una salvaguarda, hasta que no están reconocidas en el estado de residencia habitual, según marca el convenio del 96, por el procedimiento del estado de residencia habitual, puede haber un exequatur, en algunos países lo hay, por lo tanto puede demorar un poco más, pero además demoró por otra cosa, y es porque, primero, las partes en la primera instancia pidieron una suspensión de los plazos para llegar a un acuerdo, que finalmente no prosperó. Y después de tener sentencia firme de segunda instancia, la madre, que se resistía severamente a retornar, interpuso un recurso extraordinario frente a la Suprema Corte de Justicia, no relativo al fondo del asunto, porque eso no existe en nuestra legislación, no lo puede revisar, pero dijo que había existido una colusión, una connivencia entre la defensa pública designada a la niña por la Corte y la defensa del padre. Por supuesto, esa alegación fue desestimada, la madre fue condenada en las costas y costos del juicio por faltar a la verdad y a la lealtad en el proceso, por abuso de las vías procesales, pero lo cierto es que por una vía oblicua la parte logró una demora que solamente perjudicó a la niña, naturalmente. Pero este es un caso absoluta y totalmente aislado, es más, es el único. Lo sabemos porque, en términos de la demora, digamos, ¿no? Lo sabemos porque llevamos los registros y podemos decir que es tan único, empezó en el año 2000, este caso es del año 2016. Los casos que empezaron y terminaron en 2016 duraron 47 días promedio. Los casos que empezaron y terminaron en 2017 duraron 99 días promedio, mientras que en 2018 duraron 78 días promedio. Y hoy en día incluso esto lo hemos mejorado, como dijimos, en 2020 55 días y en 2021 66 días promedio. Quiere decir que no es un problema de la ley, sino que tienen que saberse que esas cuestiones pueden ocurrir y por eso los jueces también tienen que estar muy entrenados y muy
digamos, aceitada la comunicación entre los jueces y las herramientas de comunicación que somos los jueces de enlace y es la autoridad central de la cooperación judicial internacional. Bien, lo que sí es de destacar que este caso, pese a toda esa feroz oposición, se restituyó a la niña, se resolvió de modo que la niña fue restituida con las salvaguardas que marca el convenio de 1996 en su artículo 11. Quiero decirles que este convenio del 96, ¿por qué decimos nosotros, y ya con esto termino porque no sé cómo estoy de hora, ¿por qué decimos que es importantísimo tener este convenio? Porque este convenio del 96 lo hemos utilizado en dos experiencias que les quiero contar muy brevemente, solo, no combinado con el convenio del 80, como en esta que les acabo de contar, sino que lo hemos utilizado solo. ¿Cómo? Porque este convenio también prevé que los estados contratantes reclamen a otro, cada uno a otro, que le reconozca una medida cautelar, que la reconozca y la ejecute. Y así pasó en un caso que fue el primero que aplicamos, que también está publicado en la revista uruguaya de Derecho Internacional Privado del año 2015, Guillermo, el número 7 del año 2015, yo lo compartí con la red de jueces latinoamericana y Guillermo tiene el dato de ese caso. Fue un caso con Alemania, en donde el Tribunal Municipal de Tempelhof-Kreuzberg, Alemania, dictó una medida cautelar por la cual a una madre que había durante años y años obstaculizado el contacto entre la niña y su papá, le quitó, y además se la sustrajo y la trajo al Uruguay. El tribunal alemán dictó una medida cautelar por la cual le quitó cautelarmente a la madre la tenencia, la custodia desde el punto de vista de la posibilidad de decidir el lugar de residencia de la niña. Por lo tanto, dictaminó la entrega de esa niña a su padre. La niña estaba en Uruguay. Nosotros aquí no necesita el reconocimiento de una medida cautelar en el Uruguay, no necesita exequatur, lo hace el propio juez de la causa. Así que aquí, en una audiencia sola, en un brevísimo proceso, aplicando el artículo 28 del convenio de 1996, del convenio de La Haya, se reconoció por el juez de la causa esta medida cautelar del juez alemán, se entregó la niña a su padre y se devolvió en un plazo muy breve de 13 días. Y ahora les quiero contar otro y el último caso en donde fue fundamental contar con este convenio de 1996. ¿Por qué? Porque este caso fue del año 2018 con la Federación de Rusia. ¿Qué pasaba? Un niño fue sustraído y traído al Uruguay por su padre. Se sustrajo de su madre en la ciudad de Moscú y se lo trajo para aquí. ¿Qué pasó? Que nosotros en 2018, cuando este caso inició, no teníamos con la Federación de Rusia el convenio del 80. No estaba en vigor. ¿Por qué? Porque Uruguay recién aceptó la adhesión de la Federación de Rusia el 7 de agosto de 2019. Por lo tanto, nosotros en 2018 lo único que teníamos con Rusia era este convenio del 96. Este juez del distrito de Meshchansky, de la ciudad de Moscú, determinó en su sentencia que, con carácter de medida cautelar, se le debía entregar la custodia, la tenencia, es decir, la tenencia material del niño a la madre. El padre, por supuesto, en Rusia se dispuso una alerta amarilla por Interpol, el niño fue ubicado aquí con su padre y cuando estaba a punto de cruzar la frontera para escapar a la Argentina, Interpol lo detuvo y quedó a disposición del juez de Uruguay, que realizó también un brevísimo proceso por el cual se entregó este niño. La madre vino a buscarlo desde Moscú,
y se entregó este niño a su mamá en un proceso que duró 20 días. ¿Por qué? Porque solo demandó, no fue una restitución, igual que el alemán, tampoco fue un caso de restitución, sino que fue un simple reconocimiento de una medida cautelar extranjera. Lo que ocurre es que por la vía de ese reconocimiento, el niño ruso, igual que la niña alemana, fueron restituidos efectivamente en un plazo brevísimo. Por eso es que yo digo que la experiencia también nuestra radica en, de repente, en aprovechar la ventaja que proporciona no solamente una ley especial, que la valoramos mucho como parte de un drástico cambio de conciencia y también de medida media de duración de los procesos, sino también en poder contar con todas las herramientas internacionales que se nos ofrecen. En este caso, muy importante para nosotros, utilizado solo o combinado con el convenio del 80, fue el convenio de 1996. Les quiero agradecer otra vez y bueno, quedo a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Doutora Maria Lilian Silveira, muitíssimas graças por sua excepcional apresentação, compartilhando conosco a experiência da República Uruguaia, que, como país fronteiriço, tem muito a contribuir com a República Federativa do Brasil. Essa intensa troca de casos concretos e da experiência bem-sucedida legislativa no Uruguai é exatamente um incentivo para que o Brasil possa trocar, cambiar sempre experiências e adotarmos mútua e reciprocamente as ótimas práticas para que possamos alcançar conjuntamente a tão almejada celeridade. Muitíssimo obrigado, muitíssimas graças. Passo imediatamente a palavra para a nossa querida debatedora, magistrada de enlace e desembargadora federal, Daniele Maranhão, que integra a terceira sessão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, é mestre em Direito pela UNB, área de concentração Direito, Estado, Constituição, com pós-graduação em Constitucional pelo UniCeub e em Processo Civil pela UNB. Ingressou na magistratura em 93, foi vice-coordenadora dos Juizados Especiais da Primeira Região, exerceu a direção do Foro da Seção Judiciária em Tocantins por 2 mandatos consecutivos e a direção do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal. É instrutora certificada pelo Conselho Nacional de Justiça para a formação de conciliadores e orientadora do curso de formação inicial de magistrados federais substitutos, autora de artigos jurídicos em livros e periódicos, publicou o livro Juízes Cosmopolitas, por uma cooperação mundial de direitos humanos. Doutora Daniele, seja muito bem-vinda. Vossa Excelência tem a palavra. Em primeiro lugar, é uma alegria imensa estar aqui nesse evento tão importante para nós, juízes de enlace, e para todos aqueles que nos ouvem. Queria cumprimentar a doutora Terezinha Caserta, diretora da Escola da Magistratura da Terceira Região, a EMAG, e elogiar inicialmente a necessidade de uma autodescrição, que é uma medida extremamente inclusiva, eu nunca tinha visto em outro evento, então passo a me descrever, né? Eu sou uma mulher de 55 anos, branca, uso óculos claros, cabelos claros também, de tamanho médio, e estou com uma roupa preta e um lenço com flores em rosa, azul, verde, feitos num laço, né? É uma alegria muito grande participar de um evento numa escola em que se preocupa com aspectos de inclusão, e eu fiquei bastante surpresa e feliz com isso. Também queria cumprimentar a nossa querida colega e minha grande amiga Inês Virgínia, que é a coordenadora científica, e também o nosso querido amigo e coordenador do Juiz de Enlace, Dr. Guilherme Calmon, e também o meu querido Teófilo, Fernando, Rogério, os demais juízes de enlace que estão presentes nesse evento, e, por fim, a ministra Maria Tereza de Assis Moura,
que é ministra do STJ e Corregedora Nacional de Justiça, que longe de ser uma espectadora, como ela mesma diz, né, ou uma curiosa, tem exercido um trabalho extremamente competente e, de fato, se voltou para essa questão da AIA e já está dentro do Conselho Nacional de Justiça fazendo movimentos que nós percebemos que são extremamente efetivos para que nós possamos suprir essa dificuldade que nós temos de dar cumprimento à convenção, né? A cada dia eu acredito que não só esse grupo de enlace, como a presença da ministra nos acompanhando e nos estimulando, né? Faz com que a gente possa acreditar que nós tenhamos em breve uma legislação e uma efetividade parecida com o que o Uruguai tem. Também cumprimento o nosso embaixador do Brasil na AIA, né? O Paulo Roberto Caminha de Castilhos França, é sempre uma alegria revê-la. E, por fim, a doutora Maria Lilian Bendahan Silveira, né? Que nos apresentou um belíssimo exemplo de tudo aquilo que deve ser o cumprimento da Convenção da AIA. Eu tive a oportunidade, doutora Maria Lilian, de ter acesso à legislação que a senhora participou, né, a Lei 18.895, de 2012, e, de fato, fiquei extremamente surpresa com a forma efetiva e diversa de como o Uruguai apresenta a interpretação da Convenção da AIA. Nós estamos no Brasil exatamente num processo, eu não digo semelhante, mas que buscamos também mais efetividade com a criação de legislações que vão regulamentar, enfim, tudo aquilo que nós temos a fazer, né? Algumas questões, assim, eu vejo que a participação do juiz de enlace, que é uma questão que muito nos interessa, ela se torna muito maior quando uma legislação impõe que quase que imediatamente você possa se dirigir diretamente ao judiciário, e não como no Brasil, que nós temos um trajeto um pouco mais extenso, porque passa pelo aspecto administrativo, né? Então, assim, a minha pergunta é que, mais recentemente, nós nos deparamos com casos práticos que, após o cumprimento da convenção e, consequentemente, a devolução da criança à sua residência habitual, os nossos concidadãos ou mesmo cidadãos estrangeiros não se sentiram acolhidos pela legislação do país de onde a criança foi subtraída, né? E gerando, como diz a ministra Maria Tereza, uma crise, né, familiar e alienação parental. Então, esse diploma uruguaio, ele personifica esses princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas, e também da observância dos princípios da Convenção da AIA. Então, logo no princípio, a Convenção ela trata de assegurar o retorno imediato da criança ilicitamente transferida para qualquer estado e fazer respeitar de maneira efetiva nos outros estados contratantes os direitos de guarda e de visita existentes no estado contratante. O que acontece? Hoje, no Brasil, a nossa grande preocupação é dar uma efetividade à convenção, buscando a celeridade. Ocorre que, em muitas situações, após a devolução do menor, nós temos sido procurados nesses casos e nos sentimos, de alguma forma, impotentes, porque a legislação brasileira não define especificamente as funções do juiz de enlace, né? Daí o nosso interesse em saber como o sistema uruguaio trata das questões da devolução do menor após a sua ocorrência, ou seja, se há uma participação do juiz de enlace nessa fase posterior, se é possível, porque nós estamos hoje no Brasil buscando a efetividade com a devolução, mas estamos vendo que muitas vezes não há confiança no país contratante, o que é uma falha do sistema, né? E eu não sei como a legislação uruguaia vem tratando isso, porque dessa questão eu não consegui depreender da legislação que eu tive acesso. Então, eu queria mais uma vez cumprimentar a Vossa Excelência pela belíssima apresentação, foi uma verdadeira aula de justiça e de cumprimento da convenção, e lhe indagar
essas questões da aplicação e da utilização da figura do juiz de enlace nos casos pós-devolução da criança. Muito obrigado, doutora Daniele. Tendo em vista a imperiosa necessidade de estarmos adstritos rigorosamente ao horário de meio-dia, eu passo agora a palavra à doutora Maria Lilian. Eventualmente, se algum participante tiver alguma indagação pontual para alguma das palestrantes, por favor, coloque aqui no chat e ouviremos agora a resposta da experiência uruguaia da doutora Maria Lilian. Sí. ¿Ya? ¿Sí? Ahí está. Bien, si entendí bien, Daniel, tú dices si está reglamentado en Uruguay las funciones del juez de enlace. Esa es la pregunta. Si está reglamentado, si la ley prevé las funciones que tiene el juez de enlace. Essa é a pergunta? Sim, a pergunta principal não é essa, mas essa questão também nos interessa. A pergunta principal seria como o juiz de enlace trata das questões difíceis que ocorrem após o cumprimento da devolução na convenção. Ahí está. Bueno, las funciones de juez de enlace son las que marca la Conferencia de la Haya, o sea que nosotros tenemos la posibilidad de las consultas internas con nuestros jueces, es por eso que ellos nos llaman cuando tienen alguna dificultad, y también la externa, es decir, con nuestros colegas del exterior, del otro estado involucrado. Bueno, nosotros podemos ayudar en muchas cosas. Por ejemplo, trabajamos también mucho con la autoridad central. Entonces vemos que es necesario, si hay algo que la autoridad central no puede resolver, por ejemplo, una cuestión simplemente de un arreglo de cómo se va a entregar ese niño, ¿verdad? Cómo se va a entregar, es decir, cómo en la fase práctica se va a entregar. Bueno, entonces se trata de comunicarse entre el Estado requerido, en este caso sería Uruguay, y el Estado requirente, vamos a suponer España, poner en contacto los dos jueces para que se sepa de qué manera, o el juez con el requirente, para que se sepa de qué manera se va a realizar la entrega. Es decir, ¿va a venir el padre requirente a buscarlo? ¿En cuánto tiempo? ¿Va a hacerse cargo de los costos? Etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos ver los jueces de enlace si es necesario, hablando con nuestros colegas. Podemos pedirle información. Bueno, si el niño llega allá con estas salvaguardas, ¿cuánto tiempo va a demorar en tener una medida cautelar adoptada para que el retorno sea seguro? Hacemos ese tipo de comunicaciones antes de la sentencia y después, porque a veces los jueces tienen dudas sobre el derecho aplicable en el país de residencia habitual, dudas sobre las prácticas, es decir, sobre los tiempos, y eso lo puede tener esa duda antes de dictar sentencia e igual después para los arreglos prácticos, es decir, estar siempre en contacto con el juez que está decidiendo. Por ejemplo, nosotros hemos tenido algunos casos de niños que han sido entregados y han ido de Montevideo o de un departamento del interior del país hacia la frontera con Brasil, y han sido acompañada la madre, porque hay riesgo de que lo sustraiga otra vez, ha sido acompañada por un oficial, por un alguacil de justicia, se ha entregado la documentación en el propio aeropuerto o en la propia frontera para que pueda cruzar y nada más, pero solamente hasta el Uruguay, arreglar para que hasta Brasil o hasta Argentina, y arreglar para que del otro lado exista una previsión para poder esperarlo y que la protección sea continua. Todo eso podemos acompañar los jueces de enlace, es decir, acompañar todos esos procesos después de la demora, pero lo hacemos directamente, es decir, esa es lo que se llama la comunicación directa interna con el juez nuestro, pero también hacemos con la externa, con el juez del otro lado, para que el juez de la causa esté preparado y esté esperando, o
si no hay juez del otro lado, que a veces puede pasar, que todavía no lo hay, se puede preparar para que unas medidas cautelares sí sean adoptadas por el juez del otro lado de la frontera. No sé si soy clara en la respuesta, porque tengo el problema del idioma y yo pido disculpas porque no hablo portugués, aunque lo entiendo bastante, no hablo portugués. Y no sé si ustedes me entienden claramente. Muito obrigado. Ministra Maria Tereza, Vossa Excelência gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário em relação à apresentação da doutora Maria Lilian? Eu gostaria de fazer um grande elogio à apresentação da doutora Maria Lilian. Trazer os aspectos práticos e trazer como é a experiência uruguaia que possibilita uma entrega jurisdicional num prazo bem mais célere, é muito bom e rico para nós, porque nos inspira para saber como podemos, dentro da realidade brasileira, atuarmos também nós de uma forma célere. E esta questão que foi respondida para a doutora Daniele, de interação dos juízes de enlace, é muito importante e nós nos preocupamos com isso no Conselho Nacional de Justiça, não só internamente, como externamente, né? A participação do juiz de enlace e a sua correspondente atuação com o juiz que está do outro lado é muito importante. Então, é só elogio para o quanto ela nos trouxe de elementos e de rica experiência do Uruguai. Parabéns. Gracias. Obrigado, ministra. Realmente, doutora Maria Lilian abordou também uma questão fundamental na decisão do magistrado, que é o compartilhamento de custos do genitor que deduz a pretensão do autor da ação em relação à restituição do ninho, da criança, ao local da sua residência habitual. É possível que o magistrado determine o compartilhamento de custos com o autor da ação, ou isso fica a cargo única e exclusivamente do governo uruguaio, ou então do responsável genitor que promoveu a indevida subtração? São questões que serão desenvolvidas aqui nos próximos dias, mas doutora Maria Lilian observou que na legislação uruguaia também consta essa preocupação do compartilhamento de custos. Doutora Daniele, a palavra volta a Vossa Excelência. Sim. Achei que tinha encerrado minha participação, mas eu tenho ainda uma curiosidade... Não se exauriu. Muito grande com relação à forma de alcançar o retorno voluntário do menor de 16 anos, né? Eu vejo que o artigo 11, né, da lei uruguaia, 18.895, ela fala que o Estado vai atuar nesse retorno voluntário e invoca a participação também do juiz de enlace nessa agilidade do retorno voluntário. Então, a minha curiosidade também, na qualidade de juíza de ligação, é justamente saber quais as práticas que têm sido adotadas pela Justiça Uruguaia, né, em especial na experiência de Vossa Excelência, no sentido dessa intervenção da tentativa de solução concessual ainda na fase pré-processual, que é algo que não ocorre conosco, ou ao menos não ocorria até então a participação do juiz de enlace antes da fase pré-processual. Não sei se fui clara, doutor Teófilo, por favor, me auxilie na língua. É isso. Sí, miren, en Uruguay el tema de la mediación, es decir, de una mediación que pudiera evitar el proceso mismo de restitución de la parte jurisdiccional, solamente existe en la mediación, lo que se llama mediación intraprocesal, o sea, el que tienta la conciliación, el que intenta una solución
consensual es el juez de la causa de la restitución en la primera instancia. Antes de eso, lo único que hay es la posibilidad de mediar frente a la autoridad central. Es decir, es una mediación exclusivamente administrativa. Administrativa, por ahora. Nosotros estamos reconociendo, así como en algún momento tuvimos la conciencia de que había que hacer un proceso específico, ahora tenemos la conciencia de que la parte de mediación es un debe para nosotros. Estamos debiéndonos esa parte, por ejemplo, y estamos trabajando en ello, buscando también muchos procesos de mediación o protocolos como el de la República Argentina, tenemos de Alemania, de Holanda, estamos estudiando, porque nos gustaría tener una fase de mediación que ya pudiera ser, por ejemplo, en los centros de mediación del Poder Judicial, pero que fuera específica de sustracción. En eso estamos trabajando, estamos pensando, trabajando, comparando experiencias y viendo qué podemos hacer, porque el Uruguay tiene, sí, unos centros de mediación que trabajan en familia, en causas civiles, pero no tenemos nada específico. Eso es previo al juicio, ¿verdad? Pero en materia de sustracción, como no tenemos nada específico, la mediación se hace intraprocesal, o sea que si no la consigue el juez de la causa en la primera instancia, ya no se puede. Si no la consiguió la autoridad central, es el primero que va a tentar la mediación. Pero si no lo consigue él, lo tiene que hacer el juez de la causa en la primera instancia, y si no lo consigue, entonces el juicio debe continuar. Nosotros, como jueces de enlace, es muy poco lo que podemos hacer por ello. Salvo que un juez nos pidiese un consejo sobre la aplicación del convenio o la aplicación de la ley, o sobre qué cuestiones él tiene la posibilidad de mediar, porque no se olviden que para mediar hay que tener jurisdicción internacional, o sea, tienen que participar los jueces de los dos países, porque hay cuestiones como los alimentos, como la guarda, como las visitas, que no se pueden alcanzar un convenio frente al juez de la restitución, porque su única competencia internacional radica, su única jurisdicción radica en el tema sustracción. Ahora, nosotros hemos tenido una linda experiencia con la República de Chile, en que ¿sabe qué hicieron los magistrados? Hicieron 2 audiencias por videoconferencia, 2 audiencias, un magistrado de cada lado, y hicieron un convenio y cada magistrado aprobó, homologó la parte del convenio para la que tenía jurisdicción internacional. La jueza uruguaya homologó el tema de sustracción y el juez chileno homologó los alimentos, las visitas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa experiencia nos muestra que para ello tenemos que tener la posibilidad de que esos convenios sean efectivamente homologados en el país de residencia habitual también. O sea, no es solo la jurisdicción de Uruguay la que puede hacer una mediación. Lo que ocurre es que intraprocesalmente acá el juez lo puede hacer por esto, porque el defensor de la parte actora es un defensor con un poder legal para actuar por el requirente. Es decir, el padre, pongamos, está en España, pero la defensa pública que tiene acá tiene facultades para alcanzar un convenio. Entonces, el juez sí lo puede hacer acá, puede mediar y puede alcanzar un convenio relativo a la restitución. Ahora, si hay otras cuestiones, tendrán que conseguir la homologación del juez, por ejemplo, español, en este caso. ¿Se comprende lo que quiero decir? Sim, Sí, perfeitamente. É uma experiência importante para nós, sem dúvida alguma. Muito obrigada. Yo creo que ustedes están en muy buen camino. Nosotros también hicimos la ley estudiando experiencias de otras partes.
estudiando otras experiencias para ver si podíamos hacer algo. Claro, no se olviden que Uruguay es un país muy pequeño, es una jurisdicción muy pequeña, por lo tanto es más fácil a veces lidiar con estas cuestiones que no en un país como es Brasil, que es un continente. Entonces la dificultad va a ser grande, pero también veo que tienen una absoluta claridad en el diagnóstico del problema, saben por dónde abordarlo y cómo. O sea que eso me parece que es lo fundamental. Yo me quedo encantada de oírlos y me parece que están en muy buen camino y siempre, siempre quedo a vuestra orden por cualquier cosa que yo pudiera ser de alguna utilidad o en Uruguay pudiéramos ser de alguna utilidad. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doutora Marília Lília. Doutora Daniele, alguma consideração final? Não, de fato, apenas mais uma vez saudar a todos que nos assistem, uma alegria muito grande estar aqui nesse momento, em contato com os colegas, e uma saudação especial à doutora Terezinha Caserta, que nos proporciona, né, esse debate, e já encaminhar para o doutor Guilherme Calmon a nossa solicitação de novas conversas, em especial com os convidados do nosso continente. Doutora Maria Lilian, do Uruguai, tem muito ainda mais a nos ensinar, certamente essa troca de experiências vai ser muito importante para todos nós. Então, uma alegria, mais uma vez, muito obrigada a todos. Nossa querida Corregedora Nacional, ministra Maria Tereza de Assis Moura, considerações finais? Apenas para agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a todos que colocaram as suas observações no chat, que estiveram aqui prestigiando este curso, agradecer mais uma vez Terezinha Caserta pela oportunidade de estar aqui, Inês também pela oportunidade, Daniele, Guilherme Calmon, enfim, Teófilo, e agradecer e cumprimentar mais uma vez a doutora Maria Lilian pelas suas profícuas lições, e foi verdadeiramente uma aula. Muitíssimo obrigada e espero que amanhã e depois este curso traga outras luzes tão importantes para o tema. Obrigada. Obrigado, ministra. Não encerrarei sem antes convidar a todos para que amanhã, às 10 horas em ponto, possamos dar prosseguimento ao evento com a presidência da mesa do desembargador Rogério Fialho, debatedor, desembargador Fernando Quadros, para as palestras Aspectos Controvertidos sobre a aplicação da Convenção de 80, muitas controvérsias, à luz da experiência brasileira, não apenas de direito processual, como também de direito material. Teremos a palestra do nosso querido coordenador nacional, desembargador Guilherme Calmon, e, na sequência, a experiência argentina na proteção da criança subtraída da sua residência habitual, da doutora Graciela Talle de Ferreira, que é a magistrada de enlace na Argentina. Agora sim, posso mais uma vez agradecer a honrosa oportunidade, o honroso convite que me foi formulado pela desembargadora diretora da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargadora Terezinha Caserta, agradecer também a honrosa oportunidade para que eu pudesse compartilhar essa mesa com a Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, também com o nosso querido embaixador da República Federativa do Brasil na Haia, embaixador Paulo Roberto Caminha, e a primorosa organização e coordenação científica do nosso evento pela desembargadora Inês e pelo desembargador Guilherme Calmon. Muitíssimo obrigado pelo convite. Prosseguiremos amanhã. Agradeço a honrosa participação de todos os magistrados de enlace, de todas as indagações que foram encaminhadas aqui e devidamente respondidas pelos queridos expositores. Tenham uma ótima tarde
Até amanhã.